Olá, boa noite, tudo bem? Sou Hélio Clementino e nós estamos começando mais uma sequência das nossas lives que nós estamos chamando de maratona de lives para a família brasileira. Olá, Érica, tudo bem, Érica? Maravilha. Cleidiane, bom você estar aqui. Kátia, olha, a família Marquezine chegando toda aí. Que maravilha, que bênção. Vamos lá para começar esse negócio. Chama meu convidado de honra aqui. Hoje ele é debutante em lives. Daqui a pouco. Bacana. Então eu estava dizendo, nós estamos fazendo uma maratona. Um abraço para Sapezal, meu sobrinho mora aí. Nós estamos fazendo uma maratona de lives para a família brasileira, colocando o coronavírus sob óticas. Hoje, a live mais importante. E aí, Eli, bom? E aí, tudo bem? Tudo bem. A hora que eu falei, a live mais importante, acabou a luz aí, o que aconteceu? Ah, Não aguentou, aqui foi, tá o pessoal entrando e saindo no quarto. E não aí, aguentou a pressão? estão aqui um pouco apreensivo com a live. Que apreensivo o quê, rapaz? Você já está até perdendo os cabelos de tanta experiência que você tem. Por que você está apreensivo? Ah, rapaz, esse negócio de tecnologia aí, eu sou, como é que fala? Eu tenho um corpo mais ou menos jovem, mas a mente de um senhorzinho aí, porque não tenho redes sociais, não tenho nada disso. E agora, participando de uma live pela segunda vez, né? Hoje à tarde foi a primeira, e Você, estamos gostando da é, experiência. hoje à tarde foi só um teste, né? Foi só um Aham, teste. A live de verdade vai ser agora. bacana. William, maravilha, deixa eu mandar uns aviãozinhos aqui, porque tem um negócio aqui que é aviãozinho. Esse aviãozinho serve para você ir informando as pessoas que a live está começando. Quando eu programei essas lives para ser neste horário, William, era um horário tão tranquilo e agora virou uma enxurrada de gente fazendo live nesse mesmo horário. E a concorrência acabou ficando desleal. A gente está nadando em águas com muitos tubarões aí. Márcio Gasparini, um abraço, Márcio. Fique aí com a gente que nós vamos começar a nossa live já já. Então, nessa sequência de lives, a gente tem colocado diversas óticas. O Márcio já acompanhou algumas aqui. Greg, um abraço, Greg. Nosso aluno aí, o Greg. Fica aí, vamos prestigiar o nosso professor William, o grande professor William. Então, nessa sequência de lives, como eu falei na chamada agora à tarde, nós temos colocado diversos olhares aí nessa questão do coronavírus. E até pegando uma carona no que o presidente falou, a primeira onda seria essa onda aí do próprio vírus, de contágio, de doença e tudo mais, e a segunda onda seria a onda que iria impactar a economia, né? E aí eu também acrescentei pelo menos uma terceira onda, se a gente pensar, pode ter até um pouco mais, que é a que vai causar o impacto psicossocial nas pessoas, né? Eu já comentei em algumas lives. Hoje eu estou fazendo uma introdução, o pessoal vinha entrando aqui para você começar, tá? Pode ficar para você também dando uma relaxada aí, abaixando o seu estresse. E aí eu já comentei em algumas lives aqui que uma pesquisa recente feita aqui no Brasil, mais ou menos um ano, mostrou que o maior medo do brasileiro é o medo da morte. E esse medo não é só o medo do brasileiro. A gente está conseguindo ver uma prova real, não uma pesquisa a nível global, que este negócio está impactando muito mais do que se imaginava. Como um amigo meu disse, se isso for uma prova para a humanidade está sendo reprovada, porque o primeiro sinal de uma possibilidade de aí um contágio, todo mundo entrou em pânico, entrou em pavor. E as notícias, na minha ótica, elas são colocadas de maneira que favoreça esse medo, esse pânico, esse pavor. Por isso que as pessoas estão aí todas impactadas e não, na minha opinião, não deveriam estar impactadas tanto quanto estão. Porque nós já tivemos
em cenários bem recentes aí, situações semelhantes e muito mais, com muito mais risco do que esse momento que nós estamos vivendo. Certo? Bom, falei, as pessoas estão entrando e a gente vai continuar aqui. Então eu peço para você, William, se apresenta para os que não te conhecem. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é William Marquezin. Eu tenho 30 anos de idade, já fui professor há quase 5 anos, ministrando matérias de economia brasileira, macroeconomia. Também trabalhei junto com ele na prefeitura. Atualmente sou pecuarista e mexo um pouco no mercado financeiro de capitais, assim, mais para questão de conhecimento mesmo. A gente está aí nessa onda de coronavírus, né? E a gente está sendo muito minado por informações. É uma fase muito complicada quando se fala de informação, né? A internet está aí, e aí o pânico que se gerou por causa dessa onda de coronavírus é impressionante, né? A gente viu o que aconteceu no mercado financeiro de capitais, é algo assustador, né? Eu tenho acompanhado o mercado financeiro de capitais desde 2008, quando eu estava fazendo o curso de economia. E justamente com aquela época da crise do subprime, que foi uma outra ótica de crise. Uma crise onde os bancos quebraram, faltou liquidez na economia, o governo americano injetou bilhões para poder controlar a economia. E aí a ótica é que em 7 meses o mundo conseguiu dar a volta por cima e retomar suas atividades de maneira gradual, mas retomando aos níveis anteriores a essa crise. Essa crise do corona, ela é muito mais impactante psicologicamente falando nas pessoas, justamente por essa questão de mortes, né? Você tem que tentar medir essa questão, essa queda de braço entre economia e saúde, né? E a mídia está sabendo bater muito em cima disso aí. Eu estava na segunda-feira assistindo o jornal da Globo, e a Globo falou algo interessante. No jornal falava que nessa semana teríamos mais de 30 mil mortes só no estado de São Paulo. Então, assim, graças a Deus, eles erraram de forma violenta esses números. Não tem nem próximo disso nós iremos chegar. Mas isso ainda mina a cabeça das pessoas. E a economia, ela depende muito de você ter um ambiente para investimento, né? Então, você tem que criar uma atmosfera para diminuir essas incertezas. E não aumentar as incertezas. Então, assim, nós temos um momento muito, muito difícil, né? Nós temos passado, eu não sei em que patamar, que quem sabe quantos anos nós vamos ainda estarmos refletindo essa fase. Então, estamos vivendo a história, né? Quando a gente coloca, quando eu estudava no curso de economia, né, ele falávamos sobre a crise de 1929, depois falávamos sobre as guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, aí falávamos sobre a crise do petróleo, que houve na década de 70, falávamos sobre a década perdida, que foi a década de 80, viemos a crise de 1991, 92, que foram crises, 86 do petróleo, 91, 92, plano Collor, hiperinflação, em 99 a crise da Rússia, 2008 a crise do subprime, e realmente nós estamos escrevendo a história. É triste, é lamentável, mas é um ciclo, né? A gente entende que no capitalismo esse ciclo acontece. Só que dessa vez, o impacto da mídia, ela tem tirado as pessoas do racional, né? Você tem uma ideia, empresas que foram negociadas, que nem a CVC, é uma empresa da área do turismo, ela foi negociada a R$ 58 no ano passado, e esse ano, com essa crise, com essa loucura que virou, ela chegou a ser negociada a R$ 6,49. Então, olha só, Nossa, uma empresa uma queda absurda. Isso, uma empresa fantástica que nem a CVC, que é referência. Várias pessoas já viajaram no Brasil e falam muito bem da CVC. Ela chegar a perder mais de 90% do seu valor.
Então, assim, o impacto é grande, né? Infelizmente, a gente tem vivido esse momento que as pessoas, agora que estão começando a entrar num ambiente mais realístico, né? Mas há 2 semanas atrás, realmente você via o pavor tomando conta. Não que a gente não esteja perdendo vidas, né? A gente fica triste porque várias pessoas, inclusive parentes da minha esposa, um está na UTI ainda, ali de Cuiabá, com o coronavírus. É difícil, a luta é grande. Só que, graças a Deus, o Brasil ele não tem passado nem perto dos números que eram informados no começo. Existia sites que informavam que ia ter 1.200.000 mortes no Brasil. Existem pessoas que informavam que só em Tangará da Serra, até o final de maio, teríamos mais de 1.000 mortes. Então, assim, isso gera pânico, né? E aí, um dos momentos que eu mais chorei da minha vida, viu, Hélio? Foi um momento, momento difícil, assim, você via depoimento de pessoas assustadas com o momento, e a gente vê que tem que aguentar firme. Eu tenho a seguinte visão do que está acontecendo, Hélio, eu não sei se você vai concordar muito comigo, mas nós estamos vivendo um processo de seleção natural das empresas. Algumas empresas, infelizmente, não vão suportar esse período de quarentena, esse período de demissão, de endividamento, mas sempre depois desses ciclos de grandes perdas, de crise, vem o ciclo de prosperidade. Então, assim, eu creio que em breve o Brasil vai estar vivendo um dos melhores ciclos de prosperidade que a gente já viu nos últimos 10, 15 anos. Sigo otimista ainda com o cenário, viu, Hélio? Eu também acredito, William. Eu ainda há pouco estava lendo uma reportagem do Paulo Guedes, no dia 4 de abril, reportagem recente. Ele tinha feito uma reunião com empresários e ele dizia que o Brasil já estava em processo de retomada antes do coronavírus. E que ele acredita que, passando este momento, o Brasil estará melhor preparado para esta retomada do que estaria antes. Vi uma reportagem hoje de um número, foi hoje, foi agora à tarde, um número que me impressionou. 86% dos municípios brasileiros não têm registro de nenhum caso. 86% dos 5.565 municípios não têm registro de nenhum caso. Fizeram um alarde tão grande, tão grande, tão grande, tão assustador. E agora é interessante que eu vi, a gente tem aí visto a Globo como carro-chefe desta ação midiática intencional, né? Nós vimos aí há mais de 20 dias, o presidente já falava da cloroquina, chegaram a borracha no presidente. Essa semana, o Davi Uip, que é o infectologista, que foi contaminado pelo coronavírus, foi ministrado para ele a hidroxicloroquina. Ele, por questões políticas, quando ele saiu do hospital, ele não quis dizer que era isso, e aí depois ele foi obrigado a dizer que ele tinha utilizado isso, e aí o governador do estado de São Paulo tentou pegar carona nesse negócio. Mas a gente não está aqui para falar de política. Uma pesquisa nesta semana do Sebrae aponta que, naturalmente, isso vai acontecer, as micro e pequenas empresas serão as primeiras a entrar nessa bancarrota, porque não estavam preparadas, e a maioria dos pequenos empresários não estão preparados, não fazem uma gestão dos seus negócios para um momento deste de abalo, para um momento que sai da curva da normalidade. Eles não estão preparados. Normalmente, o camarada faz às vezes mal e porcamente, um controle de fluxo de caixa só. Reserva para esses momentos de surpresa, essas sazonalidades ou eventos imprevisíveis, como foi este, em que pese que alguns já estavam apontando uma possibilidade, mas a maioria também não faz acompanhamento desse tipo de notícia, prefere o investimento do tempo com futebol, com outras coisas, nada contra futebol, mas eu estou falando da gestão do tempo, do investimento do tempo.
não aplicam o seu tempo em adquirir conhecimento, que é um dos fatores que levam as empresas a quebrar. Recentemente eu tenho feito estudos nesse sentido. Existem aí quase 20 fatores. Um deles é o cara não investir em conhecimento. Às vezes o cara tem um bom conhecimento, ele se encoraja, ele vai lá, abre um negócio. Pronto, depois ele senta na cadeira do conforto e ele não sai mais de lá e ele não continua estudando. E aí, evidentemente, que o tempo vai cobrar isso. Mas vamos lá. William, eu sei que você tem feito análises, você naturalmente faz esse tipo de análise, tem acompanhado os números, porque a gente já andou trocando umas figurinhas aí. Nós sabemos que há todo um contexto intencional na divulgação, deram um susto na população e a população ficou assustada, igual o menino, que você, pá, chega nele e dá um susto, você vai dormir no escuro, ele morre de medo. É como se tivessem apagado a luz e a humanidade ficou no escuro e está todo mundo morrendo de medo, com medo do bicho-papão. Fala para mim aí. Você é o economista. Eu sou não sou o economista da vez, eu sei. Olha, eu tenho acompanhado os números em relação aos principais pontos, né, que nem a curva, né, a tão falada curva, né, de evolução de casos no Brasil, de mortes, de letalidade. Isso é o que mais me deixou preocupado no começo, porque as pessoas entraram em parafuso, né? As nossas estatísticas, elas eram comparadas com os países que mais tinham casos. Muito se comentou que nossos índices iam ser parecidos da Itália, da Espanha, da França, depois compararam com os Estados Unidos, e realmente os nossos números, eles não é de se comemorar a morte, né? Não é de se comemorar casos, mas dados os números, que os primeiros casos que nós tivemos desse Covid foi em 25 de janeiro, realmente no Brasil nós temos visto que os casos não têm sido tão preocupantes que nem eram alarmados antes, né? Essa questão do Covid, ela mostra uma fragilidade, né, que o mundo inteiro estava passando, né? A gente se achava... Eu tenho um amigo meu que sempre falou uma coisa muito interessante. O brasileiro, ele só vai passar a valorizar a nação que tem depois de passar por uma guerra. Ele falava sempre isso. Ele falou, olha, o brasileiro, ele tem essa mania de falar mal do Brasil. Tipo assim, eu falo mal. Se alguém vier de fora e fala mal, opa, quem tem que falar mal sou eu. Você vai falar mal do seu país. E eu tenho visto coisas incríveis em relação ao Brasil. As pessoas criticam muito o nosso sistema de saúde, mas os dados indicam que os nossos leitos, eles, se comparado com os países europeus, a gente só perde para a Alemanha. Entendeu? Nós temos leitos de UTIs. Então, assim, a gente tem mania de falar mal. Em números relativos, né? Isso. Então, assim, muitas coisas no Brasil, outra coisa que a gente tem que levar em consideração, que Deus é tão misericordioso com essa nação, que a crise começou lá do outro lado do mundo, deu tempo do Brasil se organizar, ainda está se organizando, o Ministério da Saúde tira leito de um lado de UTI, leva para outro, e vai tentando remanejar, mas mostrou muita fragilidade também. Hoje a gente assistiu na televisão sobre os cadastros das pessoas que vão receber benefício. Muitas políticas estão sendo adotadas nessa pandemia, que não deveríamos estar passando por isso para adotar. Você vê mais de 17 pontos que foram tomados de decisões. Como que os políticos estão rápido para tomar as decisões no meio desse caos? Existem pontos que têm que ser levados em consideração. Hoje, eu estava vendo a reportagem e o Maia falando, o presidente da Câmara, eles estão tentando jogar as dívidas dos estados para a União, para poder liberar o dinheiro para os estados, que daí liberaria dinheiro para os municípios para poder... Que a politicagem que atrapalha muito o Brasil. Você tem muita dificuldade de aprovar reformas, você tem muita dificuldade da reforma tributária, você adotar um regime onde o brasileiro, quem ganha pouco, chega a pagar até 40%, 44% do seu salário em impostos.
enquanto um multimilionário, bilionário, ele não paga nem 6%, se for comparar. Mas agora, em épocas de crise, você vê os políticos adotando afrouxamento de meta fiscal, entendeu? Você vê que tinha um déficit programado de 124 bilhões para esse ano, agora já colocaram um déficit de quase 420 bilhões. Então, assim, eles conseguem tomar decisões em épocas de pandemia, também ajudar pessoas de baixa renda, você também flexibilizar impostos. Então, assim, é uma questão que a gente está mexendo, é uma guerra mesmo. É uma guerra. E a gente está mexendo na ferida. Né? Como que hoje o Brasil ele tem um problema muito sério, que a nossa dívida ela pode chegar a 100% do PIB. Então, assim, para um país em desenvolvimento que nem nosso, 100% do PIB, a nossa dívida pública, ela pode se tornar algo muito complicado para o andamento pós-crise, né? Porque alguém vai ter que pagar. Vai ser aumento de tributo, ou vai ser, às vezes, vendendo estatais, ou alguma coisa nesse sentido. Vamos ver se eles vão ter esse pulso firme de, às vezes, tributar quem tem. Entendeu? No Brasil, nós temos os trabalhadores, que praticamente são eles que sustentam as receitas federais. Então, você vê o imposto de renda, pessoas que ganham pouco pagam muito imposto de renda. Então, assim, teve vários socorros, empresas aéreas, olha, você vê apoio de financiamento a estados, prorrogação de tributo. Eu vi o Paulo Guedes falando muito sobre prorrogação de tributos, né? Tem vários tributos que foram prorrogados para pagar em 60, 90 dias, depois pode prorrogar por mais um tanto. São questionamentos, por exemplo, por que, né, fazer esse formato onde todo mundo prorroga para todo mundo? Tem gente que tem condições de pagar e acaba prorrogando também. Então acaba surgindo muitos oportunistas, né? E aí você vê a característica do povo brasileiro, né? Mas também você tem o outro lado da solidariedade, que às vezes o brasileiro é muito fechado e você acaba vendo, gerando solidariedade em pessoas, né? Igrejas unidas, pessoas doando cesta básica. Hoje eu vi uma reportagem lá em Rondonópolis que me chamou muita atenção, de um comércio que deixa disponível leite e pão para a pessoa que realmente precisa. Ela tem uma plaquinha dizendo, ó, você que realmente precisa, tá aqui, leite e pão. Pegue para você o essencial. Olha, é incrível. A gente tem visto solidariedade, mas também é aí que eu falo, os políticos oportunistas, né? Um quer tomar o microfone do outro, né? Um quer falar mais alto que o outro. E não é momento de rachar o Brasil. Essa história de rachar o Brasil, ela vem já de 20 anos para cá. Nós não conseguimos olhar para o mesmo foco, a gente não consegue. Você é da direita, eu sou da esquerda, ou então toda hora a mídia busca rachar o país. Alguém está tomando uma decisão, não consegue, tem que sempre vir a mídia, oportunistas, tentando subir em palanque, tentando derrubar um ou outro, bater panela, às vezes não tem fundamentos a bateção de panela assim. É uma das maiores crises que a nossa geração está tendo. É hora de olhar para o mesmo foco, entendeu? Mas existem coisas que estão acontecendo embaixo dos nossos olhos. Essa questão da meta fiscal. O Brasil, nós temos que ficar atento. Os oportunistas estão de plantão aí. E às vezes você abrir a porteira para deixar o dinheiro ir, e você tem que ver para onde que está indo, quem está se beneficiando desse recurso. Eu já vi o governo falando de 1 trilhão e 200 bilhões que vai ser destinado para salvar as empresas e tal. Aí eu vi a reportagem hoje que mais de 2 milhões de pedidos das empresas para serem prorrogadas suas dívidas, apenas 5% tiveram acesso ao recurso. Então, assim, ninguém estava preparado para uma crise dessa proporção, né? Mas a gente vai melhorar. Pós-crise, nós temos que ver que vamos criar mecanismos, né, Hélio? Para poder não ter todo esse impacto. Mecanismos para a gente saber realmente qual a população que precisa de renda. Eu vejo muita gente falando R$600, R$600, e às vezes o cadastro foi feito de uma forma sem ter controle, vai abrir dinheiro, vai disponibilizar, depois pode renovar por mais 6 meses. Então é muita coisa. A gente está aprendendo muito com isso. Eu acho que o Brasil vai evoluir muito. A democracia vai evoluir muito. Nós vamos passar a ver diferente, às vezes, a pessoa que está do nosso lado. Não é só dinheiro. A gente vai ter mais compaixão. Então eu vejo que pós essa onda, tudo indica que nós teremos
melhorias significativas como pessoas, como brasileiro. Falar mal do Brasil, nós vamos rever os nossos conceitos, vamos tentar trazer essa nação para um trilho de prosperidade novamente. Eu queria fazer um comentário, Hélio. Você lembra quando falava que a década de 80 era a década perdida? Sempre os economistas comentando que a década de 80 foi praticamente uma década perdida. Essa nossa década que se encerra nesse ano de 2020, eu vi estimativas hoje dizendo que o PIB nesse período recuou 20%. Então, como que nós vamos chamar essa década? Como é que nós vamos chamar essa década? Será que a gente pode dar um nome? Vai que nós dá um nome por aqui, e aí vai surge nos livros de história dizendo, é uma década perdida. Vai que alguém ouve a gente, né? Cara, você falou bastante coisas aí que merecem comentários. Mas eu fixei uma pergunta aqui do Marcelo. O país parado durante 2 meses, como está agora, qual é o tempo de recuperação da economia? Você acredita que seja possível fazer previsão nesse sentido, William? Olha, realmente hoje as previsões elas são não temos como a gente dar uma ênfase numa resposta, porque tudo vai depender de como que vai ser esse comportamento do coronavírus, né? Como é que o governo vai lidar com isso? Eu acredito numa retomada rápida. Se nós seguirmos o modelo da China, que a China iniciou, já está há quase 5 meses lutando com essa pandemia, os números da China, tanto no comércio quanto na indústria, já houve uma retomada muito significativa. No setor agropecuário também, já voltaram a comprar carne, já botaram pressão no preço da arroba de novo. A soja também. Eu acredito que a retomada ela pode ser rápida se o nosso modelo seguir o modelo da China. Nós passarmos por um período, iniciou em janeiro, até o final de maio, é a projeção mais ou menos, para que praticamente uns 80% da economia volte ao normal. Então, assim, é difícil ter uma previsão, né? É difícil, é muita coisa envolvida. Mas pelos números absolutos que nós temos hoje, eu acredito que o Brasil vai ser um dos menos afetados da América Latina. Eu acredito que a nossa retomada, se nós temos um controle, que nem o Ministério da Saúde adverte, que nós teremos o pico no final de abril e início de maio, eu acredito que lá pelo mês de junho já teremos mais ou menos uma boa previsão de retomada. E pós-crise, nós temos crescimentos, quando a gente estuda um pouco a história do Brasil, pós-crise temos crescimento de 6,5%, 7%, 10%, que nem foi o ano 2010, o Brasil cresceu 10%. Então, assim, eu acredito que possa sim ter uma retomada, mas tudo vai depender de como essa praga vai ficar afetando a mente das pessoas, porque a economia também ela se baseia em cima de expectativa, né? Então, se você trabalha com a incerteza, você não investe. E se você não investe, você não retoma a economia. Então, assim, realmente é muito difícil a gente apontar qualquer tipo de previsão, mas eu sigo otimista, Hélio. Eu sigo otimista para o menino aqui que fez a pergunta, que temos que manter firme e vai logo, logo. O choro pode durar uma noite, a alegria virá pelo amanhecer. Os nossos números, eles realmente, eles são ruins, vamos dizer, em modo de pandemia, né? Às vezes a pessoa esperava números mais simples, mas com certeza bem abaixo do pavor que foi lhe dado com o mercado. Exatamente. Vamos lá. A Cleidiane fez uma pergunta aqui. A origem do dinheiro do fundo emergencial. Você sabe de qual fundo? Se vem do FAT ou se vem das reservas de contingência do governo? Eu não cheguei a verificar qual é a origem do dinheiro. Mas, Cleidiane, eu acredito, porque é o seguinte, no orçamento público, aproveitando um pouco da experiência que eu tive com isso, existem fundos emergenciais previstos no orçamento. É possível que o governo, então, e um dos principais fundos é o FAT, né, que é o Fundo de Apoio ao Trabalhador. Então, é possível que eu posso até consultar na internet aqui em paralelo, mas é possível que venha de algum desses
fundos emergenciais, fundos de contingência, para que haja o socorro, né? Como o governo estimou R$ 600, eu não sei te dizer qual conta, qual matemática que foi, mas ele só é acessível se a pessoa atingir determinados critérios. Por exemplo, a renda pessoal não pode passar de R$ 500, a renda familiar não pode passar de 3.300, a declaração de imposto de renda dele no ano passado não pode passar de 28 mil e alguma coisa, ele tem que estar desempregado, mesmo que seja um trabalhador informal, se ele conseguir atender os requisitos, ele é eletivo para receber o apoio, a ajuda do governo, que é importante, pode não ser expressivo, mas é importante. Em relação às questões de endividamento que você comentou, William, o teto máximo de endividamento é 1,2, né? Você diz que o Brasil está para chegar a 100% do PIB, é um sinal de alerta. Agora, daqui para frente, tudo são especulações, são projeções, às vezes adivinhações. Assim como o William atua em bolsa de valores, em mercados que eu não atuo, às vezes você tem aí especialistas que cravam que o papel tal vai pá, e aí vai um estouro de manada para aquele lugar lá e todo mundo roda, porque são apenas previsões. Porque a economia ela é movida por diversos fatores, diversos. A política hoje é um dos fatores mais sensíveis para essa volatilidade de mercado. A política tem um peso muito grande. Então você vê, o ministro ou o Bolsonaro aprovou uma lei, o mercado reage bem. Mandou um pacote lá, não foi aprovado, a expectativa do mercado, o mercado passa a ter um outro humor. Então, são diversos fatores, e evidentemente que a maioria das empresas estarão com um estoque alto, elas não, fechado esse ciclo aí, olhando um pouco mais para a lei da oferta e da procura, fechado esse ciclo, o país voltando para um estado de normalidade, porque há previsões, talvez as mais confiáveis aí seja da UNB, que o ápice dessa curva é agora nessas 2 semanas de casos, né, que eu estou dizendo, de contaminação. Isso. É agora nessas 2 semanas, o ápice. Então, se bater lá na ponta, ela vai naturalmente começar a descer. Naturalmente. E agora nós temos notícias frescas, recentes, da hidroxicloroquina. Já vai dar um choque nesses números. A gente comentou, eu e o William, esses dias atrás, que haviam previsões apocalípticas de milhões de pessoas morrendo no Brasil com esse negócio. Eram previsões maquiavélicas. E aí a gente está vendo o quê? A gente está vendo números modestos. É natural, o William fez um comentário, eu corroboro o comentário do William. É natural que cause na população uma comoção, porque ninguém quer perder um ente querido por uma doença, nem por outro tipo de morte. Ninguém quer. Quem já sepultou alguém próximo, algum amigo, algum ente querido, sabe a dor. E aí isso se espalha. A diferença é que a gente já deu aqui em lives números, até de 1º de janeiro a 25 de março, os casos de coronavírus de morte na humanidade estavam próximos de 1 milhão. E por aborto, estava quase em 10 milhões. Por que não houve uma comoção com a questão? Por que não há uma comoção em relação ao aborto? Porque o aborto é um ato covarde. É um ato covarde. Às vezes acontece aborto espontâneo, que é natural,
A mulher, ela pode ter aborto espontâneo nos 3 primeiros meses da gravidez, porque está gerando ali algo que o organismo não está, que o organismo está entendendo que é um intruso, então naturalmente ele tenta expulsar isso. Não pode acontecer o aborto natural, mas casos de abortos intencionais, a humanidade está cheia. Morre por fome. Por fome. A cada 4 segundos no mundo morre uma pessoa por fome. A cada 10 segundos morre uma criança com fome, desnutrição. E aí você vê diversos casos. Câncer, por exemplo, já tinha passado de 3 milhões de casos. Mas isso é sempre o outro, não sou eu. O que a doença fez, instalou um gatilho na cabeça das pessoas. Opa, agora pode ser comigo. Agora estão querendo pisar no meu calo, estão querendo pisar no meu pé. E aí houve este alvoroço todo. Porque enquanto era o próximo, de boa, não era eu. Isso nunca vai chegar na minha casa, na minha tenda. Então não causava pavor. E agora sim, causou pavor. Eu não sei se eu cheguei a comentar, mas comentei em outras lives. A gente tem público diferente, eu vou comentar de novo. Se eu dissesse para você, William, como investidor, William, o risco desse negócio é de 0,0001%. Você acharia esse risco alto ou baixo? Baixíssimo, né? Extremamente baixo, certo? Aí vem a manchete e fala, na humanidade 1 milhão de pessoas morreram pelo Covid-19. O número de 1 milhão gera uma grandeza na sua cabeça, e aí você fala, meu Deus, já 1 milhão de pessoas morreram. Mas nós estamos falando de uma população de 8 bilhões de pessoas. E esse 0,001 que eu te falei é exatamente o peso percentual. Percebe? A intenção da coisa. E aí causa todo um pânico. E aí, por isso nós falamos de 3 ondas ainda agora. A onda da doença, a onda da economia e a onda psicossomática. A gente poderia falar de outras. Uma coisa que nós comentamos, acho que foi na live de ontem, é o seguinte. Quando o medo é uma reação temporária. Uma situação externa que te causou um evento anormal, te causou medo. Mas quando esse sentimento ele fixa, ele vai trazer um outro tipo de impacto em você. Aí ele vai trazer um trauma. E aí o cara pode começar a ter síndrome do pânico, síndrome não sei das quantas, porque esta reação que deveria ser instantânea, momentânea por conta de um evento, ela se instala. Se instalou dentro de você, ela vai gerar uma síndrome, ela vai causar um transtorno mental. Então, observe que depois desse ciclo, estes quadros de ansiedade, nem vou falar de ansiedade com o William, esses quadros de depressão e ansiedade, eles vão se instalar, e as pessoas serão muito mais afetadas em números que eu tenho certeza que pouca gente vai dar importância, porque, de novo, não sou eu, é o outro. Você entendeu, William? Mas vamos lá. Eu sei que você tem números aí, você tem coisas para mostrar para a gente. Manda bala. Rapaz, eu não entendo muito de Instagram, Hélio, mas alguém fez alguma pergunta sobre ações agora há pouco aí, não sei quem que fez aí, não consigo ver aqui. Tá, deixa eu rodar aqui, que eu fixei um comentário, daí parou para mim, parou de mostrar. Então vamos lá. O Greg, as ações que estão ainda abaixo do valor patrimonial, vale a pena? O que analisar neste momento? Olha só, que boa pergunta, hein? Nós tínhamos uma onda de mais de 1 milhão de CPFs que entraram na Bolsa só no mês de janeiro e fevereiro. Você imagina, Hélio? Que nem o pessoal comenta em grupos, né? O nosso país, não sei se tem 3% das pessoas físicas que investem em Bolsa. Enquanto país que nem os Estados Unidos diz que chega a 40%, 50%, nem sei se chega a tudo isso. Mas houve sim uma pressão muito grande da mídia. Tinha vários possíveis candidatos
a presidência da República fazendo propaganda de ações, invista em ações, tudo era ações, e realmente nós tínhamos valores muito altos, né? Nós tínhamos empresas que estavam sendo negociadas 8, 10, 12 vezes em cima do valor patrimonial. Então hoje, quando você avalia de janeiro, você corta janeiro, temporal, e você imagina que essa crise dure até junho, julho, e que nem o Paulo Guedes diz, em agosto, tudo normal. Se você pegar outro janeiro de 2021, nós já temos uma empresa que foi descontada 10 vezes, descontada 8 vezes o valor dela. Então você tem empresa que está sendo negociada com metade do valor patrimonial, que era negociado 10, 12 vezes o valor patrimonial. Então eu vejo assim que, com cautela, tem que ser avaliado que tipo de empresa, tem que ver o cenário dessa empresa, mas com certeza eu vejo como oportunidade. Eu vejo como oportunidade. Uma coisa era você comprar a Petrobras a R$30 e hoje você vai comprar a Petrobras a 17. O Brasil mudou o sistema. Hoje só temos ferrovia, agora, em questão de 3 meses, o Brasil é só ferrovia, é hidrovia ou é só aéreo? Não. Então nós continuamos com uma malha rodoviária alta, grande, temos muito caminhão. Então eu vejo assim, existe um choque, né, que foi provocado, principalmente essa crise. Olha só, Eric, que coisa interessante. Pouca gente fala sobre isso. Mas essa crise ela não começou por causa do corona. Vários líderes mundiais, eles debochavam do coronavírus. Então você via o próprio Donald Trump, os próprios políticos lá da Itália, fizeram o jogo da Champions League, sendo que a recomendação já era para isolamento. Você vê o Brasil, que teve carnaval. Nossa, a mídia bate tanto em cima do carnaval, tipo assim, a mesma mídia que falou que vai morrer 1 milhão e pouco de pessoas até o final de maio, por que ela não foi tão honesta com o povo brasileiro e falou, não, esse ano nós vamos abolir o carnaval porque é um risco para a população? Não, ali tinha fins comerciais. Então agora mudou tudo o argumento. Então assim, a crise ela começou, no meu ponto de vista, ela não foi por causa do corona. A crise ela começou por causa do petróleo. Então você pode ver, as bolsas mundiais estavam na máxima, o corona veio, atingiu a China, muitos diziam que a China escondia os dados, então os países continuaram na mesma pegada. Mas quando houve o atrito entre a Arábia Saudita, entre a Rússia, e o preço do petróleo me sai de $70 o barril, caiu para $19. A maior queda da história em um mês foi o mês de março. Você vê países produtores de petróleo tendo problemas de até 80% de suas receitas. Você vê a indústria de xisto americana, que é uma das mais potentes do mundo. Estados Unidos, a Arábia Saudita e a Rússia são os maiores produtores de petróleo do mundo. Eles estavam tendo atrito. O preço do petróleo é $35 o barril, sendo negociado a 19. Então você vê toda uma cadeia em cima do petróleo sendo desmanchada por causa de briga geopolítica. Então ali que começou, no meu ponto de vista, a crise. E aí o corona se intensificou, em vez de ser uma conversa fiada, começou a ganhar corpo, começou a interferir nas economias. E digo mais, o que aconteceu com as economias? Elas estão isoladas, elas estão confinadas. O que aconteceu com a demanda do petróleo? Caiu 30% a 35%. Então, além da briga do petróleo, a Rússia não aceitou o acordo da OPEP, começou a produzir o máximo possível, a Arábia Saudita começou a produzir o máximo possível, houve um atrito, o Trump entrou no meio dessa briga para poder contornar a situação. Isso aconteceu em 1986, que era o Bush pai, né? O George W. Bush pai, né? Que eles falam, que fez o mesmo jogo de cintura. Então hoje nós já temos um cenário que a OPEP já realizou, hoje mesmo, a data de hoje, foi uma reunião da OPEP, né, que inclui a Rússia, e eles toparam cortar 12 milhões de barris de petróleo por dia. Isso corresponde a 15% do que é consumido mundial. Então, olha só, começou a crise via petróleo, e no meu ponto de vista, ela já começou a dar sinais de retomada. As bolsas, nessa semana, tiveram altas. Você vê, Estados Unidos com morte,
recorde. Quase hoje 2.000 pessoas morreram. O Brasil, mortes recorde. A Europa agora dando sinais de reversão. Então, assim, muito me leva a crer que realmente foi uma onda especulativa. Gerar terror para poder comprar empresas baratas. Gerar terror para ganhar mais território no mercado. Gerar terror para tirar a empresa de xisto americana que estava produzindo muito petróleo no mundo a um custo muito alto. Então, assim, a briga ela é muito maior do que a gente imagina. O Brasil está sendo afetado, mas o foco principal não era bem o Brasil. E aí já começa a ver notícias de empresas da Arábia Saudita, da Rússia, da China. Você pode ver, a China e a Rússia ficaram quase 4 anos comprando ouro. Eles já vinham comprando ouro. Você pode ver, os dados do ouro deles estavam em estoque máximo. E agora já começaram a se desfazer do ouro. Por quê? Porque é um ativo seguro, em épocas de crise, o ouro e o dólar disparam, e agora você começa a ver a queda do dólar e a queda do ouro ao mesmo tempo. E a bolsa subindo, e a bolsa caindo, e o ouro caindo também. Então, assim, pode ser um dos grandes ataques especulativos que a gente já vivenciou, nós como economista, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, quem sabe a gente pode estar sentando e observando realmente o que aconteceu no momento. Se o foco principal não era tirar boa parte das empresas do jogo, tentar centralizar mais as empresas, e não o corona. O corona ele acabou sendo... a mídia usou como artifício para isso. Mas a grande crise, no meu ponto de vista, ela começou com a disputa do petróleo. Você sai de 70 dólares para 19 e você tem uma cadeia enorme em função do petróleo. Você tem carros, imagina o setor automobilístico, o impacto que vai ter. Você tem o comércio mundial dependendo muito disso. Você tem, olha, é bem mais aprofundado que a mídia fala. Então, assim, você pegar como base, discutir os modelos macroeconômicos, você discutir essa crise só com números de coronavírus é muito superficial. E assim, pegaram os números, assustaram a população. Teve casos de pessoas que chegaram ao modo de pânico tão grande na Bolsa que perderam 95% do seu patrimônio. E hoje já tem uma retomada, a Bolsa já saiu de 67, 66 mil pontos, já está chegando perto dos 80. Então, assim, já teve muitos ativos que recuperaram. E a pessoa chegou num pânico, achando que tudo ia virar pó, que tudo ia desmanchar a zero. Então, realmente, é difícil a gente falar o momento é bom para comprar. Eu acho que o momento é melhor do que era no começo do ano. No começo do ano tudo inflado, tudo nos preços máximos. Mas realmente temos aí esse comportamento do coronavírus, ele ainda vai ditar o ritmo para a retomada de muita coisa. Infelizmente, nós, graças a Deus, saímos daquele modo pânico, estamos entrando no modo mais realístico da situação e possivelmente, em breve, se Deus quiser, entraremos no modo prosperidade, né, Hélio? Se Deus quiser, sairemos dessa mais forte. Vamos lá, nós temos 2 perguntas e 10 minutos de live. Eita! Passa rápido, então vamos lá. O Paulo Henrique Panaro perguntou aqui, o isolamento vertical não seria mais adequado? Até porque 96% da população não possui reserva financeira. E aí, William? Olha só, interessante, né? Porque nós passamos por uma situação inédita. Eu acredito que numa próxima pandemia, eu acredito que o isolamento não vai acontecer da forma que aconteceu. Todo mundo se isolou ao mesmo tempo, todo mundo ficou com medo ao mesmo tempo. Você vê estados que nem Tocantins, que não tinha nenhum caso, ficava isolado. Então, assim, realmente, isolamento vertical ele tem que ser estudado mais aprofundadamente. Não temos que colocar o Brasil inteiro parado, mas também temos que levar em consideração a pandemia, né? Vão surgir estudos que vão comprovar qual é a melhor situação, a melhor tomada de decisão. É uma queda de braço. Mas, assim, com certeza. Tem os dois lados, né? Eu consigo entender os dois lados. Mas eu também consigo entender por causa de um caso, você vai parar uma cidade de 1 milhão de habitantes. É complicado, porque a fome mata mais do que o coronavírus. O desespero, o pânico, o medo vai matar mais que o coronavírus. Então, assim, temos que... Vão surgir estudos, eu falo, nós vamos sair muito mais fortalecidos do que nós entramos nessa crise. E futuramente, com certeza, eles não vão mandar parar uma cidade de 100 mil habitantes.
por causa de um único caso. Temos que estudar melhor como realizar as políticas em cima disso aí. E Com realmente temos dois certeza. lados. É um aprendizado. Da próxima vez já se tem conhecimento e maturidade para outros tipos de decisão. O João fez uma pergunta aqui. Sabemos que em meio à diversidade é que surge a oportunidade. Qual ou quais seriam as melhores áreas para se investir na atual realidade? Olha, eu fico muito surpreso com o setor do agronegócio. Ele tem se demonstrado muito firme, mesmo a uma crise de falta de recursos da população. As pessoas possivelmente vão estar mais endividadas do que estavam antes, as pessoas vão passar por apuros financeiros, com desemprego e algumas coisas nesse sentido, e mesmo assim o setor de agronegócio tem se demonstrado muito firme. Eu apostaria mais nessa área do agronegócio, porque depois, quando retomar a demanda, daqui 6, 7 meses, quando tudo normalizar, se Deus quiser, vai ter melhores condições do que estamos hoje, né? E aí o setor do agronegócio a gente tem que tratar com mais carinho. Ele que tem sustentado para que o país não viva um caos maior do que estamos vivendo. Exportações recorde, produção recorde. Parabéns aos produtores do agronegócio brasileiro. O Rodrigo Lara perguntou aqui quando é que veremos uma valorização do real. Eu acredito que com esse excesso de dinheiro injetado nas economias mundiais aí, nós temos projeções de que já foram dados estímulos econômicos de mais de 3 Brasils. Olha, não sei nem como é que fala, Brasils. Imagina, no mundo, injetar 3 PIB nacional só de estímulos às empresas. Então, nós temos um cenário que, pós-crise, esse dinheiro vai ter que migrar para países subdesenvolvidos. O Brasil vai ser a bola da vez. Vai ser a bola da vez. Eu acredito que quando você vai ver o cenário desses grandes países que estão tendo estímulos absurdos, nós estamos vendo trilhões sendo injetados. Vai chegar uma hora que aquele dinheiro vai ter que sair de lá e vai ser mais atrativo investir aqui. Então, assim, nós temos uma boa visão. Eu sou otimista, eu sigo otimista. Daqui a pouco essa mão vira, daqui a pouco a normalidade tende a acontecer nos países. Esse dinheiro, de uma forma ou outra, que saiu daqui, seja por fuga de capitais, seja por medo de que o nosso país quebrasse, ou seja, vão tirar o dinheiro do Brasil e vão levar para os Estados Unidos, que lá é uma moeda mais segura. Daqui a pouco eles vão entender que a pandemia passa e o Brasil será um país atrativo. Você imagina, com dólar você compra 5. Você imagina comprar empresas, investir no Brasil, você com $1 milhão você já tem de 5 a 6 milhões de reais, você reinveste. Então é uma questão de tempo. A pandemia ela vai ditar muito em quanto tempo vai ser retomada a economia. Mas eu creio que em breve estaremos vendo novamente a R$4, R$3,70, se Deus quiser. Amém. O Meirelles fez um comentário ontem que ele é favorável a que o Brasil imprima dinheiro, injete dinheiro no mercado. Que ele entende que isso, neste momento, não gera risco. Você acredita que porque nós estamos vendo um cenário um pouco diferente do cenário teórico que se está acostumado. Você acredita que a injeção de moeda, ela, neste momento, o maior medo quando se faz isso, naturalmente, é o medo da inflação. Mas como você tem um cenário que eu não sei medir, talvez ainda não tenha números precisos da queda do consumo em virtude deste momento de quarentena, talvez não tenha se fechado ciclos para fazer medição. Você acredita que nesse momento seria risco, numa visão de economista, William? Olha só, eu não vejo com bons olhos esse tipo de política. Eu acho que você pode entrar numa espiral de inflação muito perigoso. Você já tem o tanto de dinheiro que estão prometendo que vai ser injetados nas economias, isso já pode, naturalmente, daqui a 6 meses, 1 ano, provocar inflação. Então tem que ser tomado muito cuidado. Essa redução de compulsórios dos bancos,
esse BNDES dando dinheiro para poder segurar as pontas para as empresas. Nós estamos vendo no Brasil mais de R$ 1 trilhão em estímulos. Você imagina, daqui a 6 meses isso vai estar rodando na economia. Então, assim, muito vai depender de o quanto disso que vai resultar e chegar realmente na mão da população. Tem promessas de 1,2 trilhões aí já rodando em cima do que o Paulo Guedes fala. Então nós temos que tomar cuidado, porque uma das vitórias é o Plano Real. Uma das vitórias do Brasil é o Plano Real. O Hélio, não querendo falar um pouco da nossa diferença de idade, que deve dar mais ou menos, sei lá, uns 52, mais ou menos, brincadeira, mas você já viveu o período de hiperinflação. Esse período de hiperinflação é terrível para o país. Então, das nossas vitórias é o Plano Real. Então, tem que tomar muito cuidado, porque assim a população acha que vai lá, injeta dinheiro, mas eles já estão injetando dinheiro de outra forma, já estão tentando. Isso aí, estando em circulação, pode entrar no espiral e depois nós perdemos esse maravilhoso Plano Real que controlou a nossa economia. Vários planos sucederam antes, no caso, aconteceram em cima para chegarmos no Plano Real. Então, eu acho muito perigoso. É muito cedo para a gente tomar uma política dessa proporção. Mas eu não posso descartar, a gente não pode descartar. Se o Brasil começar a viver períodos de deflação, pode ser que seja uma alternativa. Mas no momento eu acho que já tem muito recurso para entrar na mão do brasileiro e isso pode ser até meio perigoso, viu? Eu acompanho o teu raciocínio, eu acompanho porque eu acredito que nós, não sei se por um longo período ou não, nós teremos aí alguns meses de deflação. E esse excesso de moeda circulando, ela não vai fazer bem para a economia. Veja o seguinte, o cara está lá com a loja dele cheia de estoque. E, naturalmente, ele vai ter que fazer uma revisão de preço por conta da lei da oferta e da procura. Ele vai ter que fazer uma revisão de preço. Ele vai descer aquilo para um mínimo confortável para que ele consiga desovar o estoque dele. Beleza. Se isso não acontecer, ele não conseguir desovar o estoque, ele vai ter que rever de novo o preço dele. Tá? Joia. Mas vamos considerar que, de repente, vem uma enxurrada de moeda no mercado e aí ele percebe, opa, agora está todo mundo com dinheiro. Ele, naturalmente, ele volta o dinheiro a um status quo, a um patamar de lucro que ele pratica, de preço que ele praticava antes. Naturalmente, ele vai fazer isso. E aí você pode ter um excesso de pessoas querendo comprar, porque estava muito barato. E aí você pode ter um efeito contrário. Então, naturalmente, que eu e você, a gente não tem dados reais, mas eu fiz um comentário esses dias numa live, e aí teve um cara que eu gostava muito de acompanhar, que é o Ricardo Amorim. Cara, decepção com esse cara nesse período de coronavírus. Me parece assim que alguém prometeu o Ministério da Fazenda para ele, se houvesse aí um golpe para derrubar o presidente, porque a postura dele deixou de ser uma postura técnica isenta de um economista apurado, familiarizado com números que ele era, e virou, se você acompanhar o Instagram dele, virou uma coisa de louco. Um monte de gente se decepcionou com a postura dele a partir desse momento. Se decepcionou muito. Eu fui um dos caras que decepcionei com ele. Então a gente não tá, e eu, nessa live, eu comentei o seguinte, cara, graças a Deus que nós temos o presidente que nós temos nesse momento, e nós temos a equipe econômica que nós temos nesse momento. Porque tem não só a equipe econômica, no governo está cheio de gente competente, preparada para lidar com esse tipo de situação. Se fosse um outro momento, que essa cor da camisa que estivesse prevalecendo, a nossa venezuelização, sei lá como é que vai se falar, ela estaria muito mais próxima. Muito mais próxima. Muito mais próxima. William, 20 segundos para acabar a nossa live. Eu quero te agradecer, voou o tempo, cara, voou o tempo. Te agradecer enormemente
Nós iremos fazer outras lives, de repente a gente faz uma live lá no YouTube que a gente pode chegar a borracha no tempo que a gente não vai ter problema. William, obrigado, se despede aí do pessoal, que você tem 10 segundos. Pessoal, vai dar tudo certo, nós vamos sair fortalecidos dessa crise. E se Deus quiser,